seus braços de amor. Não me deixes esquecer que por mim se entregou. Eu senti a tua presença de uma forma especial. Hoje eu sinto saudades. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Eu quero hoje voltar. Quero sentir outra vez. Quero me apaixonar como da primeira vez. Eu quero hoje voltar. Quero sentir outra vez. Quero me apaixonar como da primeira vez. Cante assim: faça tudo novo, quer sentir de novo o pulsar do teu coração. Faça tudo novo, vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Faça tudo novo, vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Eu quero hoje voltar. Quero sentir outra vez. Quero me apaixonar como da primeira vez. Eu quero hoje voltar. Quero sentir outra vez. Quero me apaixonar como da primeira vez. Levante as suas mãos e cante assim: faça tudo novo, vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Faça tudo novo, vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Faça tudo novo, vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Faça tudo novo, faça tudo novo, vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Faça tudo novo, eu vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Faça tudo novo, vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Faça tudo novo, vou sentir de novo o pulsar do
do teu coração. Faça tudo novo. O pulsar do teu coração. Eu quero hoje voltar. Quero sentir outra vez. Quero me apaixonar como da primeira vez. Faça tudo novo. Faça tudo novo. Vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Quero convidar você a dar a mão para a pessoa que está do seu lado. Levante bem alto assim. Faça tudo novo. Vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Faça tudo novo. Vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Faça tudo novo. Vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Faça tudo novo. Eu vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Eu quero hoje voltar. Eu quero hoje voltar. Quero sentir outra vez. Quero me apaixonar como na primeira vez. Faça essa oração, essa é uma oração. Quero me apaixonar como da primeira vez. Eu quero antes de voltar. Quero sentir outra vez. Não me deixes esquecer dos seus braços de amor. Não me deixes esquecer que por mim se entregou. Hoje eu sinto saudade de uma forma especial. Hoje eu quero voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu quero hoje voltar. Quero sentir outra. Quero me apaixonar como na primeira vez. Cante mais alto agora. Eu quero hoje voltar. Eu quero hoje voltar.
me apaixonar como da primeira vez. Eu quero hoje voltar, declare. Eu quero hoje voltar. Quero sentir outra vez. Quero me apaixonar. Me apaixonar como na primeira vez. Declare mais alto agora. Eu quero hoje. Eu quero hoje voltar. Quero sentir outra vez. Quero me apaixonar Como na primeira vez. faça tudo novo. Vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Faça tudo novo. Vou sentir de novo o pulsar Do teu coração. Levante a mão do teu irmão e faça essa declaração para o Senhor. É um tempo de recomeços. Vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Para isso Deus te trouxe a esse lugar. Faça tudo. Vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Faça tudo novo. Oh! Sentir de novo o pulsar do teu coração. Faça tudo. Vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Faça tudo novo. Vou sentir de novo o pulsar Do teu coração. Só as vozes declarem. Faça tudo novo. Faça tudo novo. Faça tudo novo. Vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Faça tudo novo. Vou sentir de novo o pulsar Do teu coração. Eu quero hoje voltar, Jesus. Eu quero hoje voltar. Quero sentir outra vez. Quero me apaixonar Como na primeira vez. Faça tudo novo. Vou sentir de novo.
faça tudo novo. Vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Faça tudo novo. Vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Um forte aplauso a ele, queridos. Uau! Eu estava no meu tempo de adoração, preparando para vir para cá. Deus me pegou com essa música. Eu quase que eu não vim, eu quase fiquei com ele, tá? Eu ia ficar lá. Quase que eu fiquei lá, adorando ao Senhor. Existe alguma coisa melhor que o lugar secreto? Não existe. Se você já encontrou alguma coisa melhor, eu acho que você está enganado. Aleluia. Quantos foram tocados essa manhã? Quantos sentiram um peso sair dos seus ombros? Aleluia. É assim que o Senhor faz. Nós queremos continuar hoje. Agora à noite, nós vamos falar sobre vidas transformadas, mas eu quero falar também sobre governo, quero falar sobre domínio, quero falar sobre transformação. Vamos falar sobre muita coisa hoje. Está preparados? Tá? Muita coisa que eu vou ministrar nessa noite está no livro, se você já está lendo. Quem não está lendo vai te ajudar na prova. Mas tem muita coisa que não está no livro. Vamos lá. Abra comigo em Hebreus capítulo 1. Uau. Eu estou completamente bêbado aqui. Estenda a tua mão para aqui. Ajuda o pastor a pregar. Fecha seus olhos. Uau. Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Abra comigo em Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi nos dada e confirmada para aqueles que ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo. E aqui um pouco mais embaixo diz assim, no versículo 10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe. Vamos repetir juntos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim que os que santificam, como que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha deles chamar irmãos. Se nós começarmos a estudar esse texto, nós entendemos que o Senhor está abrindo na nossa mente um reino, mais do que isso, Ele está colocando na nossa frente o privilégio, fala comigo, o privilégio de não apenas ser salvo através de Jesus, mas também sofrer junto com Ele. Abra comigo o livro de Atos, vou te mostrar algumas coisas. Que o sofrimento que Deus quer colocar muitas vezes nas nossas vidas, ele depende
E a gente precisa entender que o Senhor é aquele que começa e Ele gera essas coisas em nós. Abra comigo aqui em Atos capítulo 11, versículo 19. Não nos basta somente ser salvos por Ele, mas também sermos perseguidos. Interessante, queridos, que todas as vezes que Deus quer, é interessante isso, mas eu não gostaria que fosse assim, tá bom? Mas é assim. Todas as vezes que Deus quer expandir o reino, todas as vezes que eu conheço, que Ele quer expandir o reino, Ele precisa trazer pressão para a igreja. Quando Ele quer expandir, Ele tem que pressionar. Parece que é uma lei espiritual, tá? Então, da mesma forma que o reino foi conquistado através do sacrifício de Jesus, o reino de Deus na sua vida é conquistado e expandido através de uma pressão que vem sobre você. E essa pressão, ela gera algo diferente. Abre um espaço que antes você não tinha. Vamos ver isso em Atos capítulo 11, que diz assim, versículo 19: aqueles que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir, concorda comigo? Primeiro homem que deu a sua vida pela causa do Evangelho. E aí ele veio o quê? Uma perseguição. A perseguição gerou o quê? Uma pressão. Se você vivesse aqui hoje, num lugar como a Coreia do Norte, alguns países hoje no mundo, com certeza nós não estaríamos aqui livres para pregar o Evangelho como nós queremos. Uma vez eu estava em Cuba, numa igreja mais ou menos de umas 1.500 pessoas, e o Espírito Santo começou a colocar no meu coração uma palavra sobre Acás. E eu preguei sobre Acás, um dos piores reis de Israel, que oprimia o povo. Foi interessante a pastora Genile falar sobre o governo que liberta, um governo que traz a humildade. Aí eu comecei a pensar essa manhã como os governos representam, talvez, distorcidos hoje. Por quê? Porque não representam humildade, representam uma tirania. Não é verdade? Eu estava ali em Cuba e, de repente, eu comecei a pregar sobre Acás. E eu não percebi, mas eu estava falando, quando as pessoas começaram a olhar de um lado para o outro, é como se eu estivesse falando de Fidel Castro. Mas eu não percebi que eu estava fazendo isso. Não foi aquela coisa assim, eu estou ali pregando, de repente, o Espírito Santo, eu não estou acostumado a ser preso no Espírito. Então o Espírito começou a falar comigo, e eu comecei a falar. Tinha 1.500 pessoas na igreja. É uma igreja do lado, praticamente, da Praça da Revolução em Cuba. Tem políticos que estão na igreja, é uma das igrejas mais importantes em Havana, a capital de Cuba. E eu ali pregando sobre Acás, e sobre o governo tirano, e sobre isso, e sobre quando eu vi, quando todo mundo começou a olhar de um lado para o outro, pronto, vai ser preso. E para minha surpresa, se levanta um guarda na frente, lá de trás, assim, começa a se levantar na minha direção. O que você faria? Pararia a pregação? Não, isso não foi você. Não, eu não parei. E nós começamos, eu continuei a pregar, ministrar, e no final eu cantei uma canção assim que você não conhece, aquela que nós cantamos essa manhã. E a liberdade será a canção do meu coração. Quando eu comecei a cantar, eles não conseguiam cantar. Em Cuba não se canta. Eles começaram e pararam. Eles conhecem a canção, mas eles não conseguiam cantar. Quando eles cantaram a liberdade, aí ele começou a caminhar na minha direção, guarda. Todos sentados, imagina uma pessoa, se vai na minha direção, e eu falei, canta, Deus está mandando você cantar. Deus está mandando você cantar. Cante, cante. É uma ordem do Espírito, e a liberdade é a canção do teu coração. A igreja toda começou a cantar, começou a sussurrar, cantar, e de repente tomou conta de toda a igreja, e aquele guarda andando na minha direção, veio e se ajoelhou e entregou a sua vida para Jesus. Queridos, nós somos gerados por pressão. Fala com o teu irmão, nós somos gerados por pressão. Atos capítulo 11, versículo 19, diz então que eles foram dispersos. E foram parar aonde que eles foram, Jesus? Eles foram para todo lado.
até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Fala comigo, Antioquia. Eu quero falar um pouco sobre a igreja de Antioquia. A igreja que nasceu da pressão. A igreja que nasceu da perseguição. A igreja que não era para existir. Diga para o teu irmão, é você, não era para estar aqui, não era para existir. Não era para existir. Porque eles não eram judeus. Não era para existir. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, através da pressão, Ele gerou expansão. Fala comigo, a pressão gera expansão. A pressão gera expansão. Todas as vezes que Deus está pressionando você, que você foge da pressão, você está fugindo da expansão. Todas as vezes que você foge quando a pressão acontece, quando Deus te coloca numa situação onde você precisa permanecer, na verdade você não está fugindo da pressão, você está fugindo da expansão do reino através de você. Antioquia nasceu através da pressão e gerou uma expansão. Ok? Todos entenderam isso? E diz assim, e havia entre eles alguns varões de Chipre e Cirene, aos quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Eles não eram para receber, são os improváveis. Fala comigo, improváveis. Deus ama os improváveis. Deus ama aqueles que não eram para ser. Deus ama, sabe quem? Aqueles que não eram para existir. Deus ama a escória da sociedade. Deus ama o lixo. Deus ama, sabe por quê? Porque Ele sabe reciclar todas as coisas. Não sei se você sabe, eu gosto muito de uma história que está no livro de Gênesis, capítulo 19. Vou contar rapidamente, se não vai dar tempo, não é tema. Mas você conhece um homem chamado Ló? Ló foi chamado para sair de Sodoma e de repente ele parou. Por quê? Ele não foi um sacerdote. Ele não soube conduzir a sua família da forma correta. Tá? Ele simplesmente adiava a obediência. Diga para o teu irmão, o atalho é um atraso, que muitas vezes você não volta atrás. Porque o Senhor mandou ele sair de Sodoma, ele hesitou. Se você entrar no texto em Gênesis capítulo 19, depois nós vamos ver lá, mas porque eu não quero sair daqui. Tá? Gênesis capítulo 19 fala exatamente sobre Ló. E ele e sua família foram chamados para sair de Sodoma, e ele hesitava, e os anjos tiraram ele de lá. E Deus mandou eles para uma cidade pequena. Deus mandou eles, na verdade, para subir para a montanha. Os anjos falaram, suba para a montanha você e as suas famílias. Primeiro ele perdeu a mulher. É complicado um homem que perde a mulher, né? É complicado, por quê? Se você não é sacerdote dentro de casa, meu querido, você jamais vai conseguir ganhar a sua família. Porque nós temos hoje uma crise na sociedade de homens que não são sacerdotes. Nós temos hoje uma crise de substituição de valores. Nós vivemos hoje uma sociedade, muitas vezes, que as mulheres tomam o controle da casa. Nós vivemos, muitas vezes, filhos que veem imagens distorcidas dentro de casa. E nós oramos aquilo e dizemos, é normal porque a sociedade moderna, mas não é normal. Não foi assim. Deus criou o homem para um papel e a mulher para outro papel, e os dois juntos com um propósito. E se o homem não é sacerdote dentro de casa, se o homem não é somente um provedor, é mais do que um provedor, é o homem que traz os céus para dentro de casa. O que é um sacerdote? Um sacerdote é aquele que reconcilia os céus com a terra. Anote aí. Isso é um sacerdote. Ele reconcilia os céus com a terra. Minha pergunta é se na sua casa você é um sacerdote. Você reconcilia os céus com a terra? Você reconcilia a sua família com os céus? Então você é um sacerdote. Se você tem dúvida, como Ló, você gera insegurança. A insegurança gera o quê? Um ataque demoníaco. Olha o que aconteceu com ele. Tá? Ele hesitou a ordem de Deus, a mulher sentiu a insegurança, olhou para trás. No final da história, os anjos mandaram ele subir para uma cidade, mandaram ele subir para a montanha, porque a montanha é o lugar da adoração, a montanha é o lugar do sacrifício. É por isso que nós estamos na montanha chamada Belo Horizonte. Era para ser engraçado.
mas ele foi para uma cidade chamada Zoar. Olha isso, está em Gênesis capítulo 19. Eu não estou zoando com você. A cidade chamava Zoar. Zoar, em hebraico, significa pequeno. Todas as vezes que você não reconcilia os céus com a sua família, você está trazendo o seu ministério para algo pequeno. Zoar, a palavra zoar em hebraico, não estou zoando, é verdade, significa pequeno. Todas as vezes que ao invés de você reconciliar os céus com a terra, você sonha pequeno, você pensa pequeno, você não vai além, você não pressiona para a expansão, você não é um sacerdote. Somos chamados no governo para dominar, para gerar, para mandar, para comandar, para criar, para expandir. E a ordem de Deus é: a pressão virá para a expansão. E para se nós queremos ter governo, nós temos que aprender a sofrer a pressão. O grande problema hoje é que nós geramos líderes que não sabem sofrer pressões. Nós vivemos numa sociedade que homens fogem da pressão. Sacerdotes fogem do confronto. E nós geramos falsos líderes ou líderes fracos, ou sacerdotes torcidos. Se você não aguenta a pressão, você não gerará a expansão. Foi o que aconteceu com Ló. Ló, o que aconteceu com ele? Ele não aguentou a pressão, ele tentou negociar. O que aconteceu com ele? Ele subiu para a montanha, não, ele desceu a cidade de Zoar. Mais tarde ele obedeceu. Diga para o teu irmão do teu lado: obediência tardia é desobediência. Quando você foi chamado por Deus para obedecer, não é para amanhã, é para hoje. O chamado na sua vida não é para amanhã, é para hoje. O que Deus mandou você fazer é hoje, não é amanhã. Se você é tardio em obedecer, você está tentando um atalho. Um atalho é um atraso. Olha o que aconteceu com as suas filhas. As filhas de Ló embebedaram seu próprio pai, gerando um incesto, e geraram dois povos, os amonitas e os moabitas. Fala comigo: amonitas e moabitas. Isso está em Gênesis capítulo 19. Dois povos que nasceram de um incesto, de uma maldição. Deixa eu te falar uma coisa: todas as vezes que você é um sacerdote que não aguenta a pressão, você está abrindo espaço para a sensualidade, e abrindo espaço, não apenas para isso, mas para brechas na sua vida, que vão trazer uma falsa de sacerdócio, porque as mulheres vão estar olhando, as filhas, mulheres, estão dizendo: ele não aguenta a pressão. Se ele não aguenta a pressão, eu vou tomar o controle por ele. É assim que acontece. As filhas, ao invés de esperarem o pai trazer para elas o marido delas, que disse: vamos gerar no nosso pai a nossa descendência. Elas tomaram o controle, elas foram na frente. Por que elas fizeram isso? Pela ausência do sacerdócio do pai. Pela ausência do sacerdócio do homem. Às vezes a mulher tomou controle, achando, porque a ideia delas era suscitar a descendência. A ideia das filhas de Ló era gerar um povo da semente do seu pai. Pode ser uma coisa interessante, mas é um pecado. Talvez uma motivação que elas tinham. Deixa eu dizer uma coisa: talvez, mulher, você tenha uma boa motivação em tentar pressionar o seu marido. Mas a melhor coisa que você precisa fazer é fazer dele um reconciliador dos céus com a terra. Porque se você fizer ao contrário, você está tirando dele o sacerdócio. E você está tirando dele, sabe o quê? A pressão. Está tirando do homem. Quando você tira do sacerdote, guarda isso, homens, principalmente nós homens. Quando nós tiramos de nós a pressão, nós tiramos a capacidade da expansão e de gerarmos domínio. Nós tiramos isso. E o que aconteceu? Dois povos foram gerados. Dois povos, os amonitas e moabitas. Até que você vai lá na frente, diga comigo assim: o Senhor, Ele é capaz de reciclar e do nosso lixo gerar
uma pérola preciosa. Lá em Rute, capítulo 1, a Bíblia fala que existia, eu prefiro falar, porque eu quero falar muita coisa hoje. Em Rute, capítulo 1, fala que eles estavam ali e houve fome em Belém. A palavra Belém significa casa de pão, ok? É como se faltasse pão numa padaria. É como se faltasse Deus dentro da igreja. As pessoas vão na igreja buscar Deus, não tem outra motivação. Mas chega na casa de pão, não há pão. O que acontece? Eles vão para Moabe, a terra da maldição do incesto, lá de trás de Gênesis 19. Vocês estão me acompanhando? Gênesis 19 gera os amonitas e os moabitas. Aqui, em Rute, capítulo 1, porque não existia pão na casa, eles saem para uma expansão. A pressão gerou expansão. Quando eles chegam em Moabe, os seus 2 filhos, os filhos de Noemi, se casam com 2 moabitas. Logo depois os filhos morrem, fica só Noemi, Rute e a outra a enteada. O que acontece? Noemi quer voltar. Quando ela vai voltar, ela começa a pressionar Rute. Diga assim: você vai ficar, Rute. Aquela pressão gerou em Rute o que eu posso dizer que não existia na vida de Ló. Ela disse: não me instes para que te deixes, porque o teu Deus é o meu Deus. O Senhor quer gerar um nível de sacerdócio nesse nível, porque que não seja a morte que me separe de ti. Depois a gente lê esse texto todo, mas o que eu quero trazer para você é o seguinte, queridos, preste atenção. A pressão gerou uma aliança. Não me instes para que te deixes, o meu Deus será o teu Deus, que não seja a morte que me separe de ti. Deixa eu dizer uma coisa, a pressão gerou uma aliança, e da aliança gerou uma mulher, que era uma maldição, que gerou, sabe o quê? Uma pérola preciosa, uma improvável, que foi gerada através, sabe de quê? Do incesto. A sua descendência. Então não importa como você chegou aqui, a pressão que vem sobre você é para fazer de você alguém que aguenta a pressão para que você expanda o reino. A Bíblia conta que Rute, ela foi com Noemi e voltou para a terra de Israel. E a Bíblia fala, a história de Rute é linda. Não sei se você já leu todo aquele contexto da história de Rute, que era avó de Davi. Eu começo a imaginar exatamente como ela foi resgatada. Deixa eu te falar uma coisa, toda a pressão que Deus quer trazer sobre a tua vida é para resgatar você, para fazer uma marca na história de uma improvável, alguém que não era para ser, alguém que não tinha condições de ser, ou uma prostituta que se torna uma princesa, ou um ladrão que se torna um homem de Deus. Queridos, a pressão que veio sobre a sua vida é para gerar uma expansão no seu sacerdócio. É o que Deus tem na sua vida. Aqui nós vamos voltar aqui para Atos capítulo 19, Atos capítulo 11, versículo 19, falando exatamente sobre a expansão, gerou o quê? Pela primeira vez, uma comunidade além de Israel. A primeira comunidade além de Israel, imagina. A primeira vez que eles foram chamados cristãos, pequenos cristos, eles refletiam a imagem de Jesus. Não foi em Israel. E eu comecei a pensar, por quê? O que impediu Israel de ter a palavra, a honra de ser um cristão, um pequeno Cristo, ou Jesus? Eu quero dizer que você se torna como o Deus que você adora. Sabia disso? Eu quero dizer para você que Deus, Ele tem ciúmes de nós, não é porque você tem que adorar outros deuses, é porque você se torna como aquilo que você passa mais tempo com. Então Deus não precisa da sua adoração, isso não é um pecado, é uma realidade. Deus não precisa da nossa adoração, porque na verdade nós é que precisamos dEle.
E a razão pela qual aconteceu isso foi a mesma razão que a única vez que Jesus, aliás, as duas únicas vezes que Jesus elogiou a fé não foi de judeus. Sabia disso? As duas únicas vezes que Jesus elogiou a fé daquelas pessoas, eles dois não eram judeus. O primeiro foi daquela mulher Cirofenícia, cuja filha foi ser curada, e ela chegou no mestre e disse: olha, foi chamado somente para a casa de Israel. E ela disse: olha, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Deixa eu te falar uma coisa. E a segunda vez que Jesus elogiou a fé, essa vez Jesus falou: grande é a tua fé. A segunda vez foi do centurião romano, que ele disse: eu conheço a autoridade, se você der uma ordem agora, o meu servo será curado. E a minha pergunta para você: por que os dois homens, aliás, as duas situações que Jesus elogiou a fé, nenhuma delas era judeu, e a primeira vez que uma comunidade é chamada de parecidos com Jesus, não são de judeus? Responda isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós preferimos ficar acomodados ao nosso orgulho do que ser pressionado e ser expandido. Os judeus se acostumaram com a cultura, se acostumaram, tomaram por posse o fato de, estou dizendo os judeus cristãos. Eu quero dizer, queridos, que para Deus expandir você, Ele tem que pressionar você. Ele tem que matar você, Ele tem que te colocar numa situação onde você é pressionado. Diga para o teu irmão: eu vou ser pressionado. Quem tem coragem de fazer essa oração? Senhor, me pressiona. Mas eu quero dizer que Jesus vai elogiar a sua fé. Me ajuda aqui, meu querido, eu preciso estar aqui embaixo, tá bom? Vale a pena, não preocupa não. Quero dizer para você, queridos, que as duas únicas vezes que Jesus elogiou a fé, sabe por quê? Porque Jesus viu nele simplicidade, viu a capacidade, não apenas isso, a disponibilidade de ser expandido. Porque muitas vezes, você está muito longe, para cá, ó. Muitas vezes nós estamos tão acomodados na nossa vida, que nós nos esquecemos e não somos pressionados. E outra coisa que aconteceu aqui, abra comigo em Atos capítulo 11, eles chegaram, aqui nós vamos ser confrontados essa noite. Olha aqui, a mão do Senhor, versículo 21, era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Versículo 22, chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja. Qual igreja? Qual igreja? Jerusalém, a igreja. A igreja. Olha o que aconteceu aqui. A fama do que estava acontecendo lá, chegou lá. E provavelmente eles ficaram se perguntando: por que está acontecendo isso lá e não está acontecendo aqui? Por que está acontecendo lá e não está acontecendo aqui? Versículo 23 diz: o qual, quando chegou, viu a graça. Eles enviaram Barnabé. Quando Barnabé chegou, ele reconheceu que existia a mão de Deus sobre o lugar. E ali, quando ele viu, ele falou assim, provavelmente ele deve ter pensado: isso vai além da nossa imaginação, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem tudo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A expansão daquela pressão gerou algo que não existia antes. O que Barnabé ouviu ali era algo que não existia antes, foi gerado. E versículo 24 diz: porque era um homem de bem, cheio do Espírito Santo, e muita gente se uniu ao Senhor. Versículo 25, está o que eu quero falar essa noite. Nós vemos aqui uma realização de uma pressão, o fruto de uma pressão, tá certo? Gerou uma igreja que não existia, gerou um povo que não existia, como aconteceu lá com Ruth, que não era para acontecer, uma improvável. A igreja de Antioquia era uma igreja improvável. Diga para o teu irmão: você é um improvável. Você não era para estar aqui. Você não era para estar nem na igreja. Diga para o teu irmão: você é um problemático.
Se você... Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Vocês não estão entendendo a cultura hebraica. Eu comecei a entender um pouco mais a cultura hebraica hoje que moro numa comunidade hebraica. Eu moro numa cidade onde 80% das pessoas são judias. Então, hoje eu comecei a conviver com uma cultura hebraica. O hebreu, o judeu, ele é completamente bairrista, é ali, são eles. Talvez você saiba disso, talvez você seja judeu, mas na cultura deles, o que estava acontecendo aqui era algo inimaginável, inexplicável. É como falar o seguinte: olha, eu aceito até que eles sejam salvos, mas eu não aceito que eles sejam mais espirituais que eu, e não aceito receber deles algo que nós não temos. Eu não aceito. Para eles foi romper uma barreira, porque preste atenção, nós estamos falando de uma cultura hebraica, nós estamos falando da primeira igreja, nós estamos falando de quando Jesus implantou, trouxe, e ali eles estavam sendo gerados. De repente Deus se manifesta mais nos gentios do que neles. Isso é algo inimaginável, é exatamente como Ruth, é uma improvável. Se você entender a cultura, é a mesma coisa você dizer assim: Deus só pode mover através de mim. Deixa eu te contar uma coisa, talvez você não saiba. Todos os grandes avivamentos no mundo, eles nascem. E normalmente, o outro mover, ele é perseguido por aqueles anteriormente que foram usados por Deus. Você sabia disso? Você sabia que todo o grande mover de Deus que aconteceu, tá? Vem uma grande onda de Deus, um mover do Espírito de Deus, nasce uma denominação, ou nasce um movimento. Depois de alguns anos, Deus nasce com outro movimento. Normalmente os anteriores perseguem aqueles, porque eles falam: Deus não pode mover sem a gente. Eles começam a dizer: Deus só pode mover se eu for na frente. Eles não entendem o princípio da expansão. Eles não entendem que Deus... Preste atenção, querido. Vou falar uma coisa para vocês aqui, que Deus falou comigo há 7 anos atrás. E tem gente que me conhece há mais tempo que isso, sabe que é verdade, que estavam aqui nessa escola, neste lugar, aqui mesmo. Eu trouxe uma palavra profética que Deus levaria o Brasil no vale da decisão, e a palavra que Deus me deu foi: se o Brasil não assumir essa unção, ele vai passar essa unção para outra nação. E esse ano, antes das eleições, Deus me mostrou a nação, pastora. O Senhor me mostrou a nação aqui na América Latina, que Deus ia levar essa unção. E essa unção é a Colômbia. Deus me mostrou a Colômbia, que Deus está gerando algo ali, como Deus gerou aqui. E Deus me falou: se o Brasil não assumir o papel que ele precisa assumir, eu vou passar toda a unção para lá. Querido, o que estava acontecendo aqui, eu quero que você acompanhe comigo. O que estava acontecendo aqui é uma quebra de paradigmas, é uma quebra de colocar Deus numa caixinha e falar: Deus, o Senhor só pode mover aqui. O Senhor tem aqui esse espaço para mover. Deixa eu te falar, com Deus não se coloca numa caixa. Se você quer que Deus te use, nunca coloque Deus numa caixa, porque senão, daqui a 10 anos, você não vai estar sintonizado no outro mover de Deus. O que aconteceu aqui foi o seguinte, vamos lá. Quando eles chegaram e viram a graça, Barnabé teve que quebrar, sabe o paradigma? De pensar: o que está acontecendo aqui é mais forte do que está acontecendo lá. E sabe o que ele fez? Ele trouxe o melhor que existia. Quem era o melhor que existia? Paulo. O princípio do reino, anote aí se você chega, o princípio do reino, nós pensamos que o princípio do reino é o crescimento numérico, mas o princípio do reino é a concentração da pressão. Eles trouxeram o melhor para ali, porque viram o lugar, um ambiente que existia em Antioquia, esse ambiente não existia em Jerusalém. Eles entenderam que o ambiente espiritual que foi formado ali em Antioquia era completamente diferente do ambiente espiritual que existia em Jerusalém. Então eles falaram assim: então vamos investir.
Se fosse na igreja de hoje, muitas das nossas igrejas, nós falamos, aqui tá, gente, tá bom, tá muita gente aqui, tá ótimo, vamos sair daqui, vamos expandir para lá. Mas a expansão não é uma expansão numérica, é uma expansão de concentração. Não se podia perder a essência. Aí eles colocaram qual a essência e ficaram. E sabe, Paulo não foi fazer uma conferência profética durante 3 dias. Paulo não foi lá permanecer uma semana. Quando ele viu a humildade de reconhecer que Deus está fazendo algo maior num lugar do que está fazendo no outro. Levanta a tua mão e fala, Senhor, me dá essa percepção profética. Dessa pressão, fala comigo, dessa pressão para a expansão. Eu quero ser um sacerdote com a percepção profética. E aonde o Senhor estiver movendo, eu vou investir tudo ali, mesmo que não seja eu. Uma vez eu fiz uma pergunta para um pastor, que orava muito por uma igreja, por um avivamento. A pergunta foi, se Deus trouxer um avivamento para a sua cidade, glória a Deus, e não for na sua igreja, o que você faria? O que você faria? Ele ficou assim, mas é comigo. Aí Deus me mostrou um texto, segura essa é forte demais. Deus me mostrou um texto quando 2 mulheres chegaram para um rei. 2 mulheres, 2 prostitutas, chegaram num rei chamado Salomão. E ali, quando chegaram diante de Salomão, apresentaram uma criança. E apresentaram uma história. A história que uma tinha gerado a criança e a outra falou que a criança era dela, mas a verdade é que uma tinha gerado e a outra deitou sobre a criança e a criança morreu. E durante a madrugada, aquela mulher trocou a criança. Então ficou uma guerra pela maternidade, não tinha teste de DNA. Né? Então o que Salomão fez? Salomão pegou uma espada e disse assim, vamos cortar a criança. Vamos dar metade para você e metade para você. Sabe o que Deus me mostrou, pastora? Deus me mostrou o seguinte, que essa criança que morreu é a estrutura que matou a igreja. Ela deitou sobre a criança, que sufocou a criança. Muitas das nossas igrejas, as pessoas estão mortas porque a estrutura está deitando sobre ela. Aí vem alguém que tem a visão. Nasce uma igreja que está viva. E todo mundo quer o nome dela. Aí chega o rei e fala, passa a espada. Quem é mãe, quem gera, entrega. Eu quero um avivamento, se não for comigo, não tem problema, cara. Eu vou atrás dele. Se o avivamento acontecer ali com alguém, eu estou atrás. Eu não tenho que estar na frente. Eu não tenho que ter o nome. Dá a criança para ela. Dá a criança. Não precisa ser o meu nome. Não precisa. Mas a única coisa que eu quero, não mata a criança. Não passa a espada. Deixa o avivamento viver. Deixa o avivamento acontecer. Eu quero te falar que se o avivamento não for através da minha vida, eu vou estar do mesmo jeito correndo atrás. A pergunta é, você está concentrando a essência para a expansão? Olha o texto. Uau. A Bíblia diz aqui que eles trouxeram Paulo. Cara, Paulo, o apóstolo Paulo. O melhor que existia, não ficou em Jerusalém, ficou lá, cara. Com os improváveis. Eles entenderam um princípio. O princípio da pressão e do investimento da essência. Quando você vê uma semente de avivamento, mesmo que não exista nada ao seu redor, invista ali. Hoje nós multiplicamos pessoas, mas nós não multiplicamos sementes de avivamento. A Bíblia diz aqui que sucedeu que todo aquele ano, versículo 26, abra comigo. Todo aquele ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pela primeira vez.
a plenitude de Jesus brilhou. Ali não diz quantas pessoas estavam, ali não diz o nome, não tem placa de igreja, não tem nome. Na minha época, é engraçado a gente falar isso, né? Quando Deus rompeu o avivamento no ano 2000, a gente falava de geração sem face. A gente falava de geração, quando vinha fumaça, o pessoal adorava Deus virado de costas, tinha uns que viravam de costas. Não era essa a questão, porque às vezes a pessoa estava de costas, mas o coração estava de frente. A questão não era estar de costas ou estar de frente, a questão era o desejo de não aparecer. Hoje a pessoa dá a vida para aparecer. Ministérios dão sangue, vendem a própria alma para ter 1 milhão de seguidores. É melhor eu ficar calado. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 27, abra comigo que é chave. E desceram os profetas. Profeta só desce se ele se sente confortável. Profeta não vai em lugar que não é bem visto. Sabe por quê? Preste atenção. Profeta, ele tem uma coisa muito interessante. Ele se agrupa com profetas. Profeta que não é honrado, na verdade, ele sabe não semear entre espinhos. Então, se os profetas desceram, versículo 27, significa que existia um ambiente propício para que Deus descesse e falasse com eles. Tá? A voz profética era presente naquele lugar. Tá? E versículo 28, levantando um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome. Quer dizer, não apenas o ambiente era propício, não apenas eles haviam sido gerados pela pressão, gerando o que? Os improváveis que geraram a expansão. Não apenas isso aconteceu, gerou neles um sentimento que não importava o nome, mas a criança tinha que nascer. A criança tinha que nascer. Esse sentimento que eu quero colocar na sua vida, sacerdote, homem de Deus, mulher de Deus, que se o avivamento não estiver na sua mão, não se importe com isso. Se importa em deixar a criança viva. Invista na criança. Invista naquilo que você vê. Se não é você o dono do ministério, não tem problema, porque ministério não tem dono, são servos. O importante é que a criança não seja rachada pelo meio. O importante é que a criança viva. E mais do que isso, queridos, é importante entender que Paulo era o melhor e os profetas eram o melhor. Quando os profetas chegam, cara, e se sentem à vontade no lugar, é porque a coisa está boa. E aí a Bíblia diz no versículo 29 que os discípulos determinaram mandar. Eles não apenas trouxeram o ambiente e a atmosfera certa, mas geraram a compaixão que flui de um ambiente correto. Tá? A compaixão, a verdadeira compaixão, ela nasce de ambientes corretos. E eles não apenas ouviram que existiria uma fome, mas houve uma mobilização. Assim acontece com todos os movimentos que são verdadeiros. Não apenas falam, mas fazem. Tá? Diga para o teu irmão, eu quero fazer parte de um movimento que não são dos homens, mas são de Deus. Ageu capítulo 1, versículo 5. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis muito pouco. É como eu vejo muitas das nossas vidas. Pessoas dão a sua vida muito esforço, muita coisa, e recolheis pouco. E aquele que recebe salário, recebe num saquitel. Versículo 7. Subiu o monte. O que é o monte? Adoração. Sacrifício. Trazei madeira. O que é madeira? O que é madeira? Cortar uma árvore. Mais do que isso, somos árvores de justiça. É Deus trazer alguém que é cortado pela justiça e entregar nas mãos de Deus. Trazei madeira, não é apenas madeira física, trazei as árvores de justiça nas minhas mãos. Traga, vamos reunir, preste atenção, você vai entender agora, Bira. É tempo de trazer as árvores de justiça, é tempo de concentrar, é tempo de você
subir a montanha, é tempo de nós edificarmos algo novo, é tempo de nós gerarmos algo maior. Você está me ouvindo aí atrás? É tempo de nós fazermos algo que não fizemos antes. Então, sobe a montanha e traga as árvores de justiça, que eu vou cortar elas. Pela pressão, nós vamos gerar uma expansão. Preste atenção nisso. Capítulo 9 diz: e eu me agradarei e eu serei glorificado. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que Deus vê uma concentração de essência e árvores de justiça sendo cortadas, quer dizer, Deus tem a liberdade de cortar você. Da mesma forma, Deus não quer cortar uma criança, Deus quer cortar você. A criança é cortada quando não existe, sabe o quê? Entendimento. A visão, ela é apropriada de uma forma errada. Eu sou o dono da visão. O avivamento acontece comigo ou ele não acontece. Ou Deus vai fazer através de mim, ou não existe nada. Eu conheço pessoas que perseguem mover de Deus, porque a pessoa não está na frente. Precisamos entender o princípio do reino, queridos, que nós somos chamados para concentrar. Concentrar essência, fala comigo, concentrar essência. Trazer pressão sobre a essência. Pressão sobre a essência. Concentrarmos essa essência, como Paulo fez em Antioquia e Barnabé, e aqui diz: trazei a montanha e trazei as árvores de justiça, madeira. Vamos concentrar elas. A palavra que Deus nos deu há 5 anos atrás, para a primeira conferência do clamor, foi exatamente essa. A pouca unção que existe nessa nação, traga elas para junto. A pouca unção, os ungidos que Deus separou, os profetas da nação que estão perdidos, saindo para fora do país, indo embora, perderam a esperança, traga eles de volta e toca uma trombeta. Olhastes para muito e alcançastes pouco. Por isso retém o céu o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. Capítulo 2 diz assim: segunda palavra que eu consertei. Ainda mais um pouco farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra. Eu estava aqui, vou fazer um teste aqui hoje. Quem gosta de acarajé? Tudo baiano. Quantos baianos nós temos aqui? Isso é culpa do Davi. Hoje houve realmente uma tendência no escritório. As pessoas ligavam para lá, achavam que estavam ligando para Salvador, mas era Belo Horizonte. Mas eu vou te explicar por que tem tanto baiano aqui. Você quer ouvir? Você quer ouvir por que tem tanto baiano? Você vai ouvir exatamente aqui agora. Deus nos deu essa palavra aqui em Salvador, lá na conferência profética do clamor, na Igreja Batista Central, em Feira de Santana. Cadê o pessoal de feira? Olha o que vocês estavam lá, vocês sabem que é verdade. Nós começamos a ministrar, a adorar ao Senhor, e Deus trouxe essa palavra, e ali no meio daquela adoração, óleo começou a escorrer da mão das pessoas. Quem se lembra disso? Teve uma pessoa lá que eu nunca vi tanto óleo na mão, era como se ela tivesse pegado a mão, colocado numa bacia de óleo, pingava óleo. Pingava óleo. E Deus falou comigo que da Bahia ia nascer a essência do novo movimento que vai nascer no Brasil, porque a Bahia tem um chamado missionário. A Bahia tem um chamado missionário. E calma. Quem se lembra o que aconteceu naquele dia? Houve uma palavra profética dizendo que ia trazer chuva para o interior, lembra? Foi Luiz Hermínio que deu essa palavra que ia trazer chuva para o interior. 3 dias depois, um temporal, tivemos que orar para parar de chover. O que foi? Eu sei, não vou esquecer. Ele está roubando a minha mensagem. Então, calma, rapaz, quem é apressado demais. Ó. E logo depois a Bíblia fala aqui em Ageu capítulo 2, versículo... Onde que está aqui? Versículo 6. Daqui uma vez farei tremer os céus e a terra e o mar. Querido, preste atenção que eu vou te falar. Quando existe uma grande manifestação de glória, a terra treme. Literalmente, 6 horas depois, houve um pequeno tremor de terra em Salvador. Quem se lembra disso?
E eu pensei, por que isso, Jesus? Deus falou, sabe por quê? Porque a minha glória foi manifesta. Quando a minha glória é manifesta, eu falei isso na primeira pregação, vou repetir agora. A glória se manifesta exatamente como aconteceu ali no Calvário. Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de cima e embaixo. Eu estou repetindo essa palavra para você entender o que Deus quer fazer durante esses dias. Preste atenção, Deus quer que a gente concentre e não corte, não mate a visão. E sabe o que aconteceu ali? O véu se rasgou, a terra tremeu, houve uma manifestação de glória e os cadáveres começaram a andar. Lembra que eu falei sobre isso? Deixa eu te falar uma coisa, quando Deus quer trazer um novo mover, Ele vai ressuscitar até aqueles que estão mortos dentro das nossas igrejas. E o que Deus quer fazer em nós é nós entendemos que o Senhor está trazendo a glória da segunda casa. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Abra comigo em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22 fala sobre o primeiro sacrifício. Primeiro sacrifício. A primeira vez que a palavra adoração apareceu na Bíblia foi através, quando Abraão foi oferecer Isaac como sacrifício. Mas o interessante, se você ler esse texto, olha aqui. E se levantou Abraão, versículo 22, capítulo 22, versículo 3. E abordou o seu jumento e tomou consigo 2 das suas moças, Isaque e seu filho, e fendeu para o holocausto. E levantou ao alto o Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Todo mundo fala desse trabalho, desse momento aqui, mas ninguém fala do jumentinho. Quem é esse jumentinho? O jumentinho é aquele que vê todas essas coisas, mas está preso. Ele não consegue entender. Ele vê de longe, mas ele não participa. Sabe, existe um momento nas nossas vidas, queridos, que Deus quer fazer como Jesus lá na frente, que se lembrou daquele jumentinho. E pegou o jumentinho e fala, solta aquele jumentinho. Diga para o teu irmão, você é esse jumentinho. Que Deus quer liberar você. Você está rindo? Muitos de nós vivemos como jumentinhos. Muitos de nós olhamos para baixo, não sabemos o nosso futuro. Muitos de nós somos conduzidos pela vida, não sabemos liderar nada. Muitos de nós somos conduzidos por situações. Outros são tão jumentos que matam a criança, mas não permanecem vivos à visão. São tão jumentinhos que estão presos. Consegue ver o sacrifício do outro, mas não consegue participar desse sacrifício. A pressão gera expansão. Preste atenção no que acontece agora. Aí Jesus se lembra deles e fala, manda soltar esses jumentinhos. Solta aqueles jumentinhos, sabe por quê? Eu também quero mostrar para eles que eles são importantes para mim. Deus vai desatar você durante esses dias. Você jamais vai pegar a sua espada e cortar a criança. Você vai ser capaz a partir deste momento. Deus vai mudar a sua mentalidade. Se o avivamento não for através de você, não for na sua igreja, não for através do seu nome, se você tiver que servir o resto da sua vida, que aconteça, mas que não toque na criança. Não toque na criança. Levante as tuas mãos e fala, eu não vou tocar na criança. Deus precisa trazer, levanta a tua mão e fala, Deus precisa trazer sobre nós pessoas que são apaixonadas pela visão, pessoas que são apaixonadas pelas crianças, pessoas que querem o avivamento, pessoas que querem o poder de Deus, mesmo que elas não apareçam, mesmo que elas abram mão, que ser somente um jumentinho andando em Jerusalém, ela não vai aparecer, ela não vai aparecer. Você está preparado para isso? O seu nome não existir, seu nome não está lá. Você anda em Jerusalém, o Rei dos Reis está sobre você, mas ninguém está olhando para você, cara. Muitos não estão preparados para isso. Deixa eu te dizer uma coisa para você, queridos. O Senhor está levantando homens e mulheres que amam tanto a presença de Deus,
Amam tanto, é o que você está aqui sendo absorvido. Essa é uma essência diferente. A pressão gera expansão. Deus está gerando algo maior do que você. Precisa ser maior do que você. De tal forma que você tem que fazer uma aliança com Deus. Diz: Deus, eu não preciso aparecer. O importante é que a criança esteja viva. Eclesiastes capítulo 12 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E quando eu penso sobre isso, eu não penso só sobre a questão de idade cronológica. Lembra-te do teu Criador do dia que você foi salvo. Quando Jesus tocou em você, ninguém estava preocupado em qual igreja que você ia. Quando Jesus tocou em você, o primeiro amor estava lá. Você não sabia nada da igreja, não sabia de nada de ministério, não tinha alvos nenhum. Era simplesmente uma criança correndo nos braços do seu pai, dizendo: Jesus, me perdoa. Lembra-te do teu Criador, meu filho. Lembra-te do dia que você entregou a sua vida para Jesus. Lembra dessa simplicidade. Lembra que você não tinha nenhum tipo de desejo além de ser tocado por Deus. Lembra disso? É isso que esse texto está falando. Lembra-te. Depois começou a entrar cargos na igreja. Depois começou a entrar decepções. Depois começou a entrar competição. Quando eu chego na igreja, a gente ministra em tantos lugares, o Fabiano sabe, a gente roda o país. A gente chega, todo mundo, é coisa, querido, me perdoe, vocês estão aqui, vocês vão ouvir algo. Acho que eu nunca falei isso publicamente, mas eu vou falar. Deus mandou eu falar aqui. A gente chega numa igreja, eu nunca vi tanta gente querer apresentar antes da gente. Mas não é para contribuir para a presença de Deus, é para mostrar os seus dons, que eles também têm alguma coisa para oferecer. E eu fico pensando, por que isso? Se você tem fome, pega tudo, entrega tudo. Eu quero tudo, cara. Eu não tenho que apresentar nada, eu quero tudo. Mas é uma competição, sabe por quê? Insegurança, infantilidade. Se não for comigo, que não seja com ninguém. Eu tenho que aparecer. Eu te convidei para você pregar, para ministrar. Você tem tanto tempo, mas antes eu tenho que fazer o meu show. Para que você precisa fazer o seu show? Eu quero contribuir. Não, tudo bem, mas você... Melhor ficar calado. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Estamos vivendo um tempo que a gente precisa só liberar o que você tem de Deus. O que não é de Deus, não libera não. O que não é de Deus, não libera não. Uma luta por microfone, Lembra-te do teu Criador. Vamos lembrar, sabe de quê, queridos? Vamos lembrar do primeiro amor. Do primeiro amor, da sua inocência, quando você não queria nada, cantar, você chegava na igreja, não sei se você se lembra desse dia, quando você chegava na igreja, você queria ser o último, ficava lá no cantinho assim. Lembra desse momento? É esse que Jesus tem saudades de você. Esse é o você que Deus tem saudade. Desse homem, dessa mulher aí, ó, que não tinha nada para oferecer. Não tinha talento, não tinha dom, não tinha nada. Não conhecia nada da igreja, não sabia os bastidores, não sabia nada, mas tinha fome de Deus. Como uma criança corre aos braços do pai,
disse: Senhor, eu só quero ser usado por Ti, mas se for preciso eu ficar aqui no cantinho, abrir mão de tudo, eu só quero sentir a Tua presença. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você cante melhor do que eu, talvez você pregue melhor do que eu, talvez outros façam muito melhor do que qualquer um. A pergunta não é quem faz melhor, a pergunta é quem tem alguma coisa para dar para o outro. Sabe por quê? A gente vive numa sociedade onde as pessoas estão pegando a criança, que é o avivamento, e eu estou chorando por isso. Elas cortam a cabeça, elas desprezam, elas não honram a criança, que é o mover do Espírito Santo. Sabe o que é um facilitador? Um facilitador é uma pessoa que vê uma oportunidade e traz tudo para que aquilo aconteça. Deus está precisando de facilitadores nessa nação. Pessoas que vão trazer a sua madeira, árvores de justiça. Pessoas que vão trazer todos os recursos, tudo o que tem, e trazer para perto. Fala assim: eu vou trazer isso para perto, essa concentração, para que algo se exploda. Precisamos de facilitadores nessa nação. Precisamos de facilitadores nessa nação. Uma vez eu falei: Senhor, por que eu? Quando Deus me mostrou tudo isso, Deus não me mostrou tudo isso agora não, que já tem muitos anos. Quem me conhece sabe que eu estou falando a verdade. Eu falei: Deus, por que eu? Sabe o que Ele me respondeu? Por que não você? Aí Ele me disse assim: se você quiser pagar o preço, se você viver a sua vida como um cantor, um pregador, líder de uma escola, eu vou te abençoar. Mas se você aguentar a pressão, eu vou te ungir. O Senhor está procurando facilitadores. O Senhor está procurando facilitadores. E as características desses facilitadores, essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra. Deus está procurando facilitadores. E esses facilitadores, quando eles veem a criança, eles dão a vida pelaquela criança. Não toque nessa criança, não toca. Ela começa a mobilizar, ela começa a trazer, ela começa a cuidar. A honra abre portas. Os facilitadores honram o que Deus está honrando. E num grande avivamento, que eu acredito que Deus está fazendo conosco, lembra-te do teu Criador, lembra-te do dia do seu primeiro amor. Não sei se você percebeu hoje, o dia inteiro Deus está falando sobre isso. Volta lá no iniciozinho. Volta tudo lá atrás. Porque você tinha mais essência lá do que você tem hoje. Não tem como não ler um texto. Eu tentei fugir dele, mas não consegui. I'm so sorry. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: assim diz o Amém, o testemunho é fiel, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, eu sei que tu és nem frio nem quente, e porque és morno, eu vou vomitar da minha boca. E como dizes, rico sou, estou enriquecido e nada tenho, e não sabes que és desgraçado, miserável, pobre e cego. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírios, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo.
Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Esse é um texto que fala sobre Laodiceia. Eu não sei se você conhece esse texto, essa história de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade muito rica, e ela era uma cidade comercial, orgulhosa por ser rica, mas ela não tinha fontes. Ela não tinha uma fonte. Tá? E porque ela não tinha uma fonte, ela olhou para o lado, ela viu uma outra cidade que distava mais ou menos 40 quilômetros de lá. Ela tinha uma cidade perto que tinha 40 quilômetros e uma outra cidade também distava uns 40, 50 quilômetros. Uma tinha fonte de águas quentes, para que na época do inverno as pessoas iam se banhar naquelas águas quentes. E uma outra tinha águas frias. Na época do verão, elas se banhavam em águas geladas. Então, o que Laodiceia fez? Eu sou rico, eu sou abastado, eu tenho tudo, eu posso comprar o mover de Deus. Construiu um duto que ligava as águas da primeira cidade e as águas da outra cidade, e misturaram essas águas. E geraram uma fonte falsa. Quando Jesus está falando assim, vejo que você é morno, é essa água morna que vinha dessa água fria, dessa água quente. Isso é histórico. E a mistura dessa água, preste atenção, causava muito vômito na vida daqueles habitantes em Laodiceia. Quando Jesus falou, ele não estava falando algo hipotético. Ele estava dizendo, você é frio, mas você tem uma essência. Você tem um propósito, você tem uma fonte genuína, você sabe quem você é, você sabe a sua identidade, você não é inseguro, você é quente, você tem um propósito, mas você é morno, você é falso. Você é falso. E porque você é falso, essas águas mornas faziam o quê? Com que ele se vomitasse. Deixa eu te falar uma coisa, rico sou e tenho tudo. Tem hoje na nação, muitos de nós vivemos uma sociedade, a gente tem tudo. Temos música, igreja, som, tudo. Na América, então, é uma coisa maravilhosa. Uma igreja de 300 pessoas, eu saí dali constrangido no outro dia. Eu já falei aqui, né? E aí eu comecei a pensar assim, Jesus, não tem fonte. Feche seus olhos. Não tem fonte. Não tem essência. Não tem vida, o rio não flui nada. Deixa eu te falar uma coisa, você é um facilitador essa noite. Aconselho-te que compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E que vestes brancas para que te vistas e não apareça vergonha. Eu repreendo a todos quantos... Eis que estou à porta e bato. Eu estou chamando os facilitadores que não vão matar a criança. Existe uma igreja que é uma igreja prostituta. Preste atenção. Aquela igreja que chegou para o Salomão, o rei, dizendo, esse filho é meu. É uma igreja prostituta. É uma igreja falsa. É uma igreja que gera o filho do outro. Quer a unção do outro, quer a visão do outro, quer a bênção do outro, quer a riqueza do outro, mas não gerou nada. Enquanto a outra mulher era prostituta, mas ela se converteu. E ela gerou. A primeira, ela gerou, mas a estrutura matou o mover de Deus. É tudo lindo, é lindo. Maravilhoso. Eu estou em Hollywood. Deixa eu te falar uma coisa, a igreja nunca vai conseguir entreter o povo como o povo de Deus. Eu moro num país, num estado de maior entretenimento do mundo. 2h30 da minha casa é o maior lugar, muitos já foram lá, de entretenimento no mundo, chamado Orlando. Tudo que você quiser saber de ser entretido, você está lá. A igreja nunca vai conseguir fazer algo parecido com aquilo. Mas ela não foi chamada para fazer isso. Hollywood fica na Califórnia, os shows, eventos, nada. Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para isso. Quando você tenta fazer o que eles estão fazendo, você é como aquela igreja prostituta que deita sobre a criança e mata. Mata.
Enquanto a outra igreja, ela era uma prostituta, era uma moabita, mas pela pressão, ela expandiu e virou Ruth. Virou uma princesa. Ela tem fonte, ela tem vida, ela tem essência. Ele está à porta e bate, Ele está chamando os facilitadores. Aquele que ouvir a minha voz e ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, escute. Fique de pé no seu lugar, querido. Eu não sei, eu vou até subir aqui para você me ver melhor, que eu não sou tão alto assim. Não é, Fabiano? Preste atenção no que eu vou te falar aqui, queridos. Existe uma trombeta sendo tocada nessa nação. E eu consigo ouvir esse som. E a trombeta é: chame os facilitadores. Aqueles que não vão nunca na sua vida tocar nessa criança. Aqueles que vão amar o avivamento. Aqueles que vão dar a sua vida pela criança. Ainda que ela não tenha nome, ainda que ela não seja honrada aqui na terra, ela vai amar essa criança. Ela vai dizer: entrega para ela, entrega para outro, o avivamento é dele, eu não preciso colocar o meu nome, mas por favor, não mate a criança. O Senhor precisa gerar esse tipo de pessoas aqui, pastores, líderes, que quando vê uma criança, o mover do Espírito Santo, ainda que não seja na tua igreja, ainda que não seja debaixo da sua jurisdição, Ele está dizendo: eu preciso que você seja apaixonado, eu preciso que você seja um facilitador. Sabe o que é um facilitador? É aquele que vai prestar atenção. Eu me lembro de um homem chamado Mitredade. Quantos conhecem um homem chamado Mitredade? Mitredade foi um homem, no livro de Esdras, quando a igreja se dispersou, todo o templo foi dispersado. Mitredade foi o homem que guardou os tesouros da casa do Senhor, quando ninguém preocupava com eles. Eles estavam exilados na Babilônia. Eles estavam exilados na Babilônia. E as pessoas: para que esses tesouros? Para que esses tesouros, esses utensílios na casa de Deus? Para que isso? Nunca ninguém vai usar novamente. Ele guardou quando ninguém queria. Esdras capítulo 1. Mitredade. Deus chama os facilitadores, aqueles que cuidam da criança. Eu amo essa criança. Eu amo essa criança. Mas existe um espírito chamado espírito de Moloque. Moloque, ele sempre atua quando a visão está nascendo. No livro de Êxodo, quando o faraó mandou matar todas as crianças, todos os meninos, deixasse viver as meninas. Os meninos eram para morrer, o espírito de Moloque. Vieram quem? Os facilitadores, chamados parteiras. As parteiras foram as facilitadoras. Aquelas que temeram ao Senhor e guardaram. Da mesma forma, você é uma parteira, que você não teme a sua própria vida, mas você não vai deixar a criança morrer. Você não vai deixar o avivamento morrer. Essa noite, nós já fomos tratados em muitas coisas aqui, mas essa noite, Deus está alistando os facilitadores nessa nação. A escola termina em uma semana, rapaz. Daqui a uma semana nós estamos na conferência na Lagoinha, com 5.500 pessoas. E aí domingo nós vamos abraçar, tirar foto, foi muito bom, aí você volta para sua casa. E aí? Você ainda vai ser
um facilitador. Essa é uma santa convocatória, se eu posso dizer assim. Deus está convocando os facilitadores. Aqueles que vão fazer uma promessa, uma aliança com Deus, dizendo assim: Deus, ainda que eu não apareça, eu preciso ver essa criança crescer. Nós precisamos ver esse avivamento crescer nessa nação. Nós precisamos ver esse avivamento voltar a crescer nessa nação. Nós precisamos voltar a crescer nessa nação. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Oh, não posso viver não posso viver não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me. Abraça-me com seus braços de amor. Eu posso dar um conselho para todos nós aqui essa noite. Deus vai mover de novo nessa nação. Eu me lembro de José. José disse: quando Deus mover de novo, pegue os meus ossos, leve junto com vocês. Ele representava toda a história de Israel, o tempo de escravidão que aconteceu no Egito. Ali uma nova história ia nascer. Essa criança que tentaram matar, esse espírito de Moloque, que as parteiras, os facilitadores não permitiram. E José representa, sabe quem? Representa um antigo mover de Deus. Um dia, o Senhor vai se lembrar de novo do seu povo. E quando isso acontecer, não há espaço para sonhos pessoais. Eu tenho meus sonhos pessoais. Eu sou um homem, sou pai de 4 filhos. Eu tenho meus sonhos, projetos e vidas pessoais, mas quando Deus traz a sua criança, os meus sonhos pessoais se tornam secundários diante daquilo que Ele quer fazer nessa. Se nós não preste atenção, se nós não entendermos isso, nós não sairemos do Egito para essa terra prometida, para esse novo mover que Deus está trazendo nessa nação. Deus já está movendo, Ele está movendo, mas Ele quer tirar a gente. Ele quer fazer algo muito maior. É o avivamento dos últimos dias. Não há espaço para você
não pegar a criança e dar toda a sua vida, todos os seus recursos, dinheiro, tudo que você tem, tempo é tudo, cara. Tempo não volta. Tem uma coisa que você não consegue restituir, é tempo. Não tem. Você pode restituir a sua identidade, as suas coisas, mas tempo não tem jeito. Você viveu hoje, não vive mais, nunca mais. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está procurando os facilitadores aqui. E nós somos os primogênitos. Os primogênitos. Existem aqueles que vão vender os seus direitos de primogenitura. Quantos conhecem um homem chamado Isaú? Isaú vendeu o seu direito de primogenitura. Por um momento de prazer, ele não imaginava a repercussão disso. Tem uns que venderam os seus direitos de primogenitura. Como eu falei, os últimos que foram usados por Deus se tornam os primeiros a perseguir o novo mover. Isso uma vez eu falei: Deus, o Senhor me mata, mas não me deixe fora. Não precisa ser eu, mas eu tenho que estar dentro. Não precisa ser eu, mas eu quero estar dentro. Deixa eu te falar uma coisa. Não troque. Muitos trocaram seus direitos de primogenitura por fama, outros por uma boa posição, outros por dinheiro, outros por uma carreira. Mas os facilitadores conseguem identificar a criança. Levanta suas mãos e fala assim: me faz um facilitador. Faça de mim um facilitador. Eu quero gerar, eu quero cuidar. O que uma parteira faz? A parteira, ela tira a criança. Ela tira a criança da mulher. E ela cuida os primeiros passos ali da criança. Ela dava tudo o que tinha. Somos chamados por Deus. Nunca pegue uma espada e mate o mover de Deus. E uma das formas de você matar, preste atenção no que eu vou dizer. Uma das formas de você matar é não honrando a criança. Porque a honra, ela abre portas, mas a desonra também fecha portas. Uma das formas de você matar a criança e sufocar a criança é não honrar aquilo que você vê que é de Deus. Tem uma criança nascendo nessa nação. Quantos percebem isso? Que Deus está fazendo de volta algo novo. É tempo de você honrar, é tempo de você dar a sua vida, é tempo de você se dedicar, é tempo de você, ainda que você não seja na frente, ainda que não seja teu nome, ainda que você tenha que matar você mesmo, ainda que você tenha que pegar o ministério e falar: é seu, toma conta, só não toca na criança, não mata a criança, não mata a criança, não toca na criança, não toca, não toca. Queria fazer uma oração essa noite. Não faça essa oração se você não quiser, não tem problema. Mas aqueles que quiserem, façam uma oração. Não com esse ministério, mas com o mover de Deus nessa nação. Já falei que nós não precisamos estar na frente. Eu não quero estar na frente. Se Deus quiser que seja, mas não precisa ser. O que a gente quer é que essa criança cresça. Eu fui tocado pelo avivamento. Levante as suas mãos, fala. Deus me batizou, cara. Baptize my heart with the fire. Desire, baptize my heart with the fire.
desire. Baptize my heart with a fire. Desire. Batiza-me com desejo o teu, para que eu não me ofenda, para que eu não me ofenda, para que eu não me ofenda, quando tudo se perder. Para que eu, quando tudo se perder. A Bíblia fala em Isaías que ele é a pedra angular. Você sabe o que é a pedra angular? A pedra que foi cortada, perfeita, encaixada. Aqueles que tropeçam significam aqueles que não reconhecem a criança e o tempo da visitação do seu Deus. Um dos motivos pelas quais os judeus eles se orgulharam, eles não reconheceram o dia da visitação do seu Deus. Os teólogos e estudiosos dizem que quando o jumentinho entrou com Jesus ali em Jerusalém, e eles começaram a lançar os ramos sobre Jesus, o jumentinho somos nós, Jesus ali. Os estudiosos dizem que aquela hora, naquele exato momento, nas sinagogas estava existindo o serviço religioso. E naquele momento que Jesus estava entrando em Jerusalém, muitas das sinagogas estavam pedindo a volta do Messias. Enquanto Jesus estava aparecendo, entrando pelas portas de Jerusalém, ao mesmo tempo, nos serviços religiosos, os judeus pediam a volta do Messias. Eles não entenderam o dia da visitação do seu Deus. Eles não entenderam a criança. Eles não perceberam a criança. E eu me lembro de um outro. Os sábios, os três sábios, os três reis magos, como nós dizemos, eles estudavam a ciência. Eles viram e reconheceram nas escrituras que Jesus ia nascer. E eles pagaram um preço. Viajaram longos e longos dias para um dia estar ali em Belém, trazendo os presentes, ouro, incenso e mirra para ele, representando, sabe o que? Uma geração que tem uma percepção profética. Uma geração que é capaz de viajar horas e horas e horas e horas e horas, mas não vai passar despercebido o nascimento de uma visão. Uma geração que vai trazer presentes, que quer contribuir, que quer viver a história. Sabe, queridos, não se ofenda. Eu quero dizer para cada um de vocês, daqui a 10 anos, aonde você vai estar? Você será um daqueles que vai estar matando a criança? Um daqueles que se juntou ao time daquilo que vai? Aonde você vai estar daqui a 10 anos? Você é famoso, rico, poderoso, pastor e apóstolo, super apóstolo. Nada contra isso, mas seja um defensor. Seja um grande líder que defende. Ou quando você se torna grande, você se esquece de onde você veio. Levante as suas mãos e fala: Jesus, tem misericórdia de mim. Daqui a 10 anos eu quero continuar amando a sua visão. Você tem que pedir misericórdia, cara.
Eu quero falar com autoridade com você, porque tem mais de 20 anos que eu queimo. Para que eu não me ofenda. Para que eu não me ofenda. Para que eu não me ofenda. Quando tudo se perder. Para que eu não me ofenda. Para que eu não me ofenda. Para que eu não me ofenda. Quando tudo se perder. Batiza-me com desejo. Batiza-me